Oi, turma, bom dia. Hoje vamos estudar a concordância nominal. Como o próprio nome já indica, né? Uma concordância nominal é uma concordância de nomes, é uma concordância entre nomes, né? E que nomes, né, representam a nossa esse nosso estudo, né? Nós estamos falando exatamente das classes gramaticais, pronome, numeral, adjetivo, artigo. Essas classes elas apresentam uma concordância entre si, certo? Então, quando vocês observam aqui nesta oração, aqueles dois meninos estudiosos leram livros antigos. Vamos fazer uma análise aqui do sujeito. Nós temos pronome, numeral e adjetivo. Então, vocês observam que há uma concordância de gênero. Olha, aqueles dois meninos estudiosos, todos estão no masculino. Então, há uma concordância de gênero e há uma concordância de número. Todos estão no plural. Aqueles dois meninos estudiosos, certo? Estão no plural, né? E estão também no masculino. Então, a esta concordância é que a gente chama de concordância nominal. Adaptação de uns nomes aos outros, harmonizando-se nas suas flexões com as palavras a que se relacionam. Então, observe o substantivo, né? Sempre apresentando aí essa concordância. Regra geral: o artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral devem concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o substantivo a que se referem. O alto IP cobre-se de flores amarelas, né? Flores amarelas. Adjetivo, né? Masculino singular. Adjetivo, feminino plural. Por que esse adjetivo está no feminino plural? Porque concorda com flores, certo? Então, flores amarelas. Veja o outro. Faz 2 horas que cheguei de viagem. Então, numeral, né? Duas, aí horas. Então, o que acontece aqui? Olha, há uma concordância. Feminino, 2 e horas, e os dois estão no plural, 2 e horas. A essa concordância se dá o nome de concordância nominal. Concordância nominal ocorre entre o núcleo, normalmente um substantivo ou um pronome, e o predicativo ou adjunto adnominal. Adjetivo, pronome adjetivo, numeral e artigo. Vejam, os alunos estavam empolgados com o projeto. Então, olha, os, artigo, substantivo, alunos. Vai haver uma concordância lá com a palavra empolgados, certo? Então, a esta concordância, né, nós estamos, né, denominando de concordância nominal, porque a concordância nominal é uma concordância entre nomes. Veja outra. A clara manhã se elevara no horizonte. Então, vejam, a clara manhã. Singular, singular, né? Feminino, feminino. Todos estão no mesmo gênero e no mesmo número. Adjetivos pós-posto a 2 ou mais substantivos com gêneros diferentes. O que acontece? Como fazer a concordância nominal neste caso? Então, ela concorda com o mais próximo ou no masculino plural. A gente diz que os gramáticos, eles são muito machistas, né? Gramáticos antigos. A concordância, olha, comprei sapato e camisas novas. Então, está combinando, concordando com o mais próximo. Ou quando tem masculino e feminino, a palavra vai para o masculino plural. Comprei sapato e camisas novos. Neste caso, a concordância é com 2 elementos. Tem masculino e feminino, então vai para o masculino plural. Neste primeiro caso, concorda apenas com a palavra mais próxima. Camisas novas. Continuando ainda as regras de concordância nominal. Adjetivo anteposto, ele vem antes, a 2 ou mais substantivos com gêneros diferentes. Primeiro, concorda com o termo mais próximo quando ele desempenha o papel de adjunto adnominal. Você percebeu tamanha injustiça e desconforto? Certo? Então, havendo uma concordância com o termo mais próximo,
tamanha injustiça, porque está na função de adjunto adnominal. Vejam, concorda com o mais próximo ou no plural quando desempenha o papel de predicativo. Adquirimos arruinados, garagem e quintal. Está concordando com os dois termos. Ou pode concordar com o mais próximo. Adquirimos arruinada garagem e quintal. Então, quando ele vem antes, anteposto, ele também pode concordar com o primeiro elemento, ou ele pode concordar com os dois elementos que vêm depois, ou ele pode concordar com o primeiro elemento. Palavras específicas. Vamos ver alguns casos especiais, que a gente chama caso especial. A palavra obrigado é um caso especial. Ela concorda com o substantivo a que se refere. Emprega-se a mesma regra para mesmo, adjetivo, próprio, incluso, anexo, leso e quite. Lá na gramática de vocês, ele está dado um a um, certo? Aqui não, ele já jogou todos os elementos, porque tem a mesma regra. Eu digo assim, olha, muito obrigado, disse o diretor. Ele é masculino, disse o diretor. Se fosse a diretora, muito obrigada, disse a diretora. Muito obrigada, respondeu a secretária. Então, vocês, mulheres, devem dizer sempre muito obrigada, independente de quem fez o favor para você. Você é mulher, você é do sexo feminino, você diz muito obrigada. Os homens, o sexo masculino, sempre diz muito obrigado, independente de quem fez alguma coisa. Obrigado para o masculino e muito obrigada para o sexo feminino. A palavra menos. A palavra é invariável, sempre fica no singular, né? Nessa classe há menos mulheres do que homem. Ela é sempre uma palavra que não existe a palavra menos. Ela é invariável. Só existe esta palavra menos, né? Ah, minha nota é menos que a tua. Essa palavra não existe, certo? É menos. Menos é uma única palavra invariável. Continuando. Bastante atenção para esses casos, gente. Olha, a palavra bastante, porque às vezes a gente diz bastantes e às vezes bastante. Mesmo a palavra que vem depois, estando no plural, olha, bastantes mulheres, bastante lindas. Então, o que ocorre? Por que a palavra bastante, às vezes, fica no singular e às vezes vai para o plural? Então, seguinte, turma, olha, a palavra bastante, ela é variável quando ela desempenha o papel de pronome indefinido. Ou seja, neste caso, quando ela é pronome, ela pode ficar no singular ou no plural. Havia bastantes mulheres lindas naquele evento. Por que é um pronome? Porque este nome, bastante, está relacionado ao substantivo mulheres. Então, quando ele está ligado a um substantivo, ele é, neste caso, um pronome, ok? Quando é que a palavra bastante é invariável, não tem variação? Quando desempenha o papel de advérbio. As mulheres eram bastante lindas. Ele é invariável porque ele é advérbio. Por que ele é um advérbio? Porque ele está modificando o adjetivo lindas. Ele está ao lado de um adjetivo. Quem fica ao lado de um adjetivo, o advérbio fica ao lado do adjetivo. Ao lado do substantivo fica o pronome. Então, todas as vezes vocês olham. Se ao lado da palavra bastante tiver um substantivo, neste caso, essa palavra bastante é um pronome. Se tiver um adjetivo, então um adjetivo, um advérbio ou um verbo, essa palavra bastante é invariável, porque neste caso ela se torna um advérbio. Novas palavrinhas do dia a dia. Olha, é proibido, é necessário e é bom. Essas palavras na gramática de vocês estão soltas, regra a regra para cada uma. Mas vejam como é quase a mesma regra. Vou estudar junto porque facilita, resume esse estudo de vocês. Olha, essas expressões são invariáveis quando apresentam sentido genérico e variáveis quando apresentam sentido específico. Assim, olha.
é proibido entrada, ok? É proibido entrada. São proibidas as entradas. O que ocorreu de diferente? O que ocorreu nesta segunda oração é que aqui nós temos um determinante, as. As entradas são proibidas. Então, neste caso, esta concordância, né, vai acontecer com esse determinante. As entradas são proibidas. São proibidas as entradas. Se não tivesse o as aqui, são proibido entradas, ela não ia variar. Agora, o as é que está fazendo com que esta palavrinha tenha seja modificada assim, certo? Olha, é proibido entrada. São proibidas as entradas. A entrada é proibida. A entrada é proibida. Se não tivesse o a no começo, entrada é proibido, ok? Bom, olha aqui. Manteiga é bom. Manteiga é bom. Quando aparece o a, já muda completamente, gente. A manteiga é boa, porque essa concordância acontece com o determinante a. Vocês entenderam? Manteiga é bom. A manteiga é boa. Se não tivesse esse a aqui, manteiga é bom. Mas como tem o a, essa concordância vai acontecer com o a. A manteiga é boa, ok? Continuando com outros casos. Um adjetivo após vários substantivos. Substantivos são do mesmo gênero, há duas concordâncias. Assume o gênero do substantivo e vai para o plural. Encontramos um jovem e um homem preocupados, certo? Concordância com os dois, um jovem e um homem preocupados. Letra B. Concordar só com o último substantivo em gênero e número. Ela tem um irmão e primo pequeno. Então, olha, acontece só com o último. Então, pode concordar com os dois, já vimos essa regra anteriormente. Ou concorda com os dois, quando o adjetivo vem depois, ou ele concorda apenas com o mais próximo. Primo pequeno aqui, jovem e um homem preocupados. Concorda com os dois ou concorda com o mais próximo. Se o substantivo estiver no singular, o uso do artigo será obrigatório a partir do segundo adjetivo. Olha, estudo a língua inglesa, a francesa e a italiana. Então, ele vai, se o substantivo estiver no singular, o uso do artigo será obrigatório. É obrigatório você colocar. Por quê? Porque está no singular, certo? O substantivo. Estudo a língua inglesa, a francesa e a italiana. Ok? Mais uma vez para essa palavrinha, é boa, necessária, proibido. Essas expressões concordam obrigatoriamente com o substantivo a que se refere. Quando for precedido de artigo, caso contrário, são invariáveis. Vitamina C é bom para a saúde. É necessário muita paciência. É necessária muita paciência por causa do determinante. Anexo incluso próprio e obrigado. Por serem adjetivos, concordam com o substantivo a que se refere. Seguem anexos os acórdãos. Os documentos estão inclusos. Se fossem as revistas estão inclusas. Varia de acordo com o substantivo no processo. Obrigadas, disseram as moças. Se fosse só a moça, obrigada, disse a moça. Elas próprias resolveram os exercícios. Elas próprias. Ela própria, ele próprio. Se fosse eles próprios. A expressão em anexo é invariável. Olha, segue anexo, mas se você coloca em anexo, não tem variação. Em anexo, segue a procuração. Em anexo, segue o despacho. Se estiver no plural, mas a palavra aqui não vai para o plural. Em anexo, segue os livros, certo? Mas a palavra, quando ela está em anexo, ela é invariável. É bem diferente de quando a palavra vem sozinha. A palavra anexo, no caso, ela varia de acordo com o substantivo. Anexos, os acórdãos. Menos e alerta. São palavras invariáveis, já vimos a palavra menos.
O Amazonas é o estado menos populoso do Brasil. Havia menos alunas na sala. Alguém diz, hoje tem menos aluna. A palavra menos não existe. Havia menos alunas. Os soldados estavam alerta. Alerta sempre, não vai para o plural. Observação. Atualmente, alerta vem sendo utilizada no plural por ser considerada adjetivo. Nossos chefes estão alertas. A modificação da língua portuguesa no dia a dia, né? Quando ela está nessa função de adjetivo. Possível, quando acompanhada de expressão superlativa, o mais, a menos, o melhor, a pior, varia conforme o artigo que integra as expressões. As previsões eram as piores possíveis. Recebemos a melhor notícia possível. Pronome de tratamento. Concordância ideológica, caso não haja indicação de gênero. Vossa Excelência, a senadora, está aborrecida. Vossa Alteza é muito sábio. Por quê? Porque aqui é um príncipe, né? Silepse de gênero, ou seja, a concordância não acontece com o pronome. Vossa Alteza é muito sábio. Por que ele disse é sábio? Porque se trata do sexo masculino, é o príncipe. Aqui, Vossa Excelência, a senadora, está aborrecida. Então, a concordância acontece com a senadora e não com a palavra Vossa Excelência. Vamos repetir o vídeo. Não esqueça das atividades, né? Nós temos as nossas atividades aí de concordância nominal, tá bom, gente? E até a próxima aula. Qualquer dúvida, retomem aí nessa concordância nominal, ok?